Dia D. Assim, gente, é Steven Spielberg, tá? Ele dificilmente faz coisas ruins. Dificilmente. Ele já fez coisa ruim. É difícil, sabe? O que se tem ali é coisa tipo... ok, assim, coisas boas e coisas maravilhosas. Vou colocar só nesses 4 quesitos aí. Eu acho, então, que a direção dele foi muito bem conduzida aqui nesse filme, com alguns planos sequências muito bem feitos, numas cenas de ação, assim. Bom, eu como um conhecedor, né, de cinema melhor, assim, eu gosto de ficar observando, eu sou fascinado pelos planos sequência, então eu ficava olhando assim um plano sequência acontecendo ali tudo, então eu conseguia notar alguns cortes ali, mas eram muito bem feitos, né, nesses planos sequências e nesses momentos de ação no filme, então foi algo muito bem planejado, muito bem construído, muito bem conduzido, né, mas assim, é tudo dentro daquele padrão Spielberg. A gente tem ali uma boa alternância entre momentos de ação e momentos mais tranquilos, pra gente conseguir dar uma baixada naquela adrenalina e ruminar, e entender o que aconteceu, e agora pegar um pouco do texto ali, né, da conversa, do desenvolvimento da história para num momento mais tranquilo, assim, pra gente ir construindo a história aos poucos, né? Então, assim, a gente não vê ousadias nenhuma ali nessa direção do Spielberg e também na trama, tá? Que isso aí é um ponto que eu já vou chegar, né? Então, assim, mesmo com o filme tendo 2 horas e 25 minutos, né? Apesar disso, ele é bastante dinâmico, ele intercala bem essas cenas aí, pra gente conseguir absorver bem a história. Mas o que eu acho que ficou... Não sei se é uma mistura, uma questão de nós estarmos esperando, até pela questão desses desacobertamentos que estão acontecendo por parte do Pentágono lá, de ter um pouco mais da reação da humanidade diante a presença de um ser alienígena ali em cadeia nacional. O filme inteiro do Spielberg, ele é ação, tranquilo, ação, opa, ação, fica tranquilo, tranquilo, tá, né, ação, alienígenas aparecem pra humanidade, termina o filme. E aí eu fico assim, poxa vida, eu queria ter visto, isso aí podia ter acontecido no meio, e daí a outra metade a gente veria todos, ou grandes, né, grande parte assim, das reações das mais diversas classes sociais da humanidade. Então eu adoraria ver numa perspectiva política, também numa perspectiva militar, numa perspectiva social, numa perspectiva religiosa, que eu acho muito interessante também essa ideia, que até é tratada bem interessante, de uma forma bem interessante aqui no filme, mas eu já chego lá. Então, assim, eu acho que essa parte, essa premissa que o Spielberg colocou, essa promessa de um desacobertamento que dá o nome ao filme, né? A trama acaba deixando muito a desejar, então deixando esse ponto alto desse desacobertamento lá pro final do filme, nos últimos minutos ali do filme. A gente fica durante o filme inteiro naquela expectativa, tá aí, acontece, e não acontece. O que acontece é muito lá no final, né? Então, assim, acho que a ideia dessa história, ela foi muito bem pensada, tem algumas costuras ali bem boas, mas acho que tem umas certas partes ali que teve uma preguiça no roteiro, do tipo assim, poxa, algo precisa acontecer aqui para que essa outra coisa aconteça para poder seguir com a história. Então, assim, não vou dar um grande spoiler porque é a primeira cena, assim, do filme, né? Então a gente tem essa empresa, essa organização aí que está cuidando para o governo dos Estados Unidos, mas ela não faz parte, né, do governo, está cuidando desses documentos, desses arquivos, são gravações em vídeo, são PDFs, a grande maioria gravações em vídeo, né? Que comprovam a existência de seres extraterrestres. E eles têm uma divisão ali de paramilitares que é liderado pelo agente Dias, a mando do chefe dele. Quem viu ali o trailer é aquele cara lá de cabelinho grisalho, né? É o Colin Firth, o ator, né? Tá com uns aparelhinhos aqui na testa, como se estivesse fazendo uma projeção astral dele, alguma coisa assim. Esse grupo paramilitar, assim, pra mim ele parece um comando maluco, porque eles não conseguem capturar
o cara, o protagonista ali, né, do filme, que ele era um agente dessa agência aí, dessa instituição, mas ele era mais uma parte assim administrativa, então ele teria, digamos, tropeçado naqueles arquivos todos e ele pegou os arquivos e fugiu. Então estão, né, essa instituição aí, essa empresa, ela está atrás desse protagonista, como é que é o nome dele? Daniel Kellner, que é o protagonista ali da história. Então eles vão atrás desse Daniel Kellner aí, e de uma maneira assim, como eu falei, parece o Comando Maluco. Então na primeira cena, assim, ele tá completamente cercado com os caras, porque ele tá se entregando os dados ali, para que ele possa reaver a namorada dele que havia sido capturada. Mas acontece um negócio que ele simplesmente consegue desviar dali deles, todo mundo apontando as armas, ele aponta um outro negócio ali para eles, e ele consegue fugir com a namorada e com os arquivos e com esse objeto que é muito importante num carro dos próprios agentes, que tem ali um rastreador e tem não sei o que, e ele consegue fugir. Então é uma preguiça no roteiro nesses momentos, assim, apesar de ser umas cenas de ação boas, deixa tipo muito uma fuga dessa verossimilhança de se ter uma instituição do governo ou ligado ao governo que seja completamente capacitada, extremamente capacitada para aquele seu objetivo, né, que é capturar pessoas, conter pessoas, né? Então isso acontece não é uma nem duas, são mais vezes durante o filme. Então eu acho um pouco dessa preguiça assim desse roteiro. E outra coisa que daí eu comento ali, né, que eu falei do tal agente Dias, né, que ele é digamos, o capitão ali do grupo paramilitar, e ele recebe as ordens do chefe dele, que é o Noah Scanlow. Esse é o que tem as coisinhas na cabeça ali no trailer, né? Então, esse o agente Dias, ele está há muito tempo atrás do Daniel Kellner, e ele deixa o Daniel Kellner fugir por entre seus dedos ali, né? Tem todo o grupo paramilitar ali para ajudar ele, e o cara tá sempre fugindo, né? Mas existe uma questão no filme com a personagem da Emily Blunt, que é a Margaret Fairchild, que ela tem ali, acaba tendo algumas questões em que ela consegue influenciar os agentes, as pessoas à sua volta, né? Mentalmente, assim. No momento que ela tem que sair e ir embora pacificamente, vem os agentes assim na volta dela para tentar conter, e daí ela influencia eles dessa maneira e eles deixam ela passar. Ficam chocados e tudo mais, mas ela não usa desse seu poder diferente nesse agente Dias. E esse agente Dias, ele acaba sendo, na verdade, aquele que mais vai além na busca para reaver esses documentos e prender o Kellner. E não é revelado. O próprio Daniel Kellner ali, né, o protagonista, ele até fala Dias! Em algum momento, quando grita assim. Então eles se conhecem, porque foram colegas ali de uma parte administrativa e tudo mais, e cada um seguiu o seu lado. O Daniel fugiu, né, com os arquivos, e o agente Dias, ele foi promovido aí a capitão nessa parte militar. Então a gente tem ali uma importância, porque os dois se conhecem. Ele tem uma importância porque ele é o líder desse grupo, ele é o cão do vilão, né, se nós formos colocarmos numa dessa jornada do herói, né, que se a gente for colocar nessa estrutura, então a gente tem um grande vilão, e daí tem o braço direito dele, o cão dele, que daí seria esse agente Dias, né, e em um momento nenhum é colocado um histórico desse personagem. Todos os outros personagens, eles têm um histórico, alguma coisa que os coloca na posição em que eles estão nesse momento. E o agente Dias não, ele é o único que ele não tem um background para que a gente consiga entender o porquê de toda essa vontade que o agente Dias tem de ir atrás desses documentos, ir atrás do ex-colega dele, desse Daniel Kellner aí, para prender ele, coisas assim. A gente não tem a motivação para ele, sabe? Então acho que faltou uma questão assim motivacional, até porque sem esse desenvolvimento do personagem, lá no final ele é o único personagem que, digamos, não se entrega pra revelação. O próprio Noah, ele, né, chega no momento e tipo, então tá, desisto, sabe? Que é o chefe dele, desiste. E o Dias, ele não desiste, ele vai fazer as coisas dele, mas ele tá puto da cara que ele não conseguiu atingir o objetivo dele.
Então acho que faltaram, sabe, algumas questões assim no filme, mas que não vou colocar ele pra desmerecer o filme completo, né? Eu acho que é um filme, como eu falei, é um filme do Spielberg, bom, muito bem conduzido, com uma história bastante legal, que me chocou em alguns momentos ali também, porque a gente pega uma relação que esse filme quis trazer, que fale sobre a humanidade em si, mas eu já vou chegar nesse ponto, porque daí eu quero falar agora, como eu tava falando dos atores e tudo mais, eu quero destacar então a Emily Blunt como a jornalista Margaret Fairchild, que acaba acontecendo alguma coisa ali na vida dela e ela acaba entrando nessa história, nesse ciclo aí, né, de desacobertamento junto com o personagem ali, né, do Daniel Kellner. E nós temos o grande antagonista da história, que é o Colin Firth, né, com seu personagem Noah Scanlon. E ele é um cara, o líder aí dessa agência, dessa empresa que está a serviço do governo, mas o governo é como se fosse assim, tipo, pô, não quero ficar cuidando disso, mas eu quero que tu cuide e assim, ó, não deixa ninguém saber disso. Daí o cara fala, não, pode deixar, ninguém vai ficar sabendo. Mas daí um dos funcionários dele pega os documentos, foge e ele pensa, puta que pariu, tem que ir atrás para reaver esse material, né? E aí é essa história do filme. Então, assim, a gente vê uma atuação muito boa, uma transmissão de sentimentos muito bons, assim, da Emily Blunt, uma ótima atriz. Tem uma cena que eu achei incrível, que a gente tá até acostumado, por exemplo, em personagens padrões, personagens, né, qualquer, assim, que não tem nenhuma fonte de aventura na sua vida, passar por uma grande aventura, algo assim que quase tirou a vida deles e passou por aquilo ali, pô, tá ok, tá legal, a vida que segue, segue lá. Então tem um momento ali que acontece que a Margaret Fairchild quase morre numa cena muito tensa, de ação muito bem dirigida, né? E ela começa a ter um ataque de pânico, tremendo as mãos e até fazendo uma relação com o pai dela, que tinha Parkinson, e ela pensando que é isso que pode estar acontecendo com ela, de ela ter esse poder se aflorando nela, tem alguma relação com Parkinson e tudo mais. E aí o personagem lá do Daniel acalma ela, né, segura a mão e começa a ajudar a respirar, né, fazer aquele exercício de respiração até ela se acalmar. Então achei assim uma tensão muito boa e muito graças a Emily Blunt ainda naquele momento, porque mesmo depois deles terem salvado, né, estar salvos ali daquele momento de tensão da cena que eles quase morreram, ainda tem essa tensão de ela estar naquele desespero, naquela crise de pânico que ela tá tendo, né? Então acho, né, ela entregou muito bem, tem uns momentos em que ela fala outras línguas, assim, do nada, que ela nunca tinha aprendido e tudo mais. Então acho que ela foi muito bem. E a mesma coisa eu posso falar do próprio Colin Firth, né? Com esse personagem que a gente consegue ter uma raiva dele. Putz, é um cara chatão, assim, sabe? De estar sempre atrás daquele objetivo e ser um desgraçado porque ele usa de vários subterfúgios para tentar atingir os seus objetivos, né? Então ele passa muito essa sensação assim de dor, do cansaço, né, com bastante intensidade e vigor assim nessas cenas em que ele passa por esses momentos mais tensos dele em si, né? Acho que os dois foram ótimos nos seus papéis ali. Eu acho. Agora, falando as coisas boas, né? Porque o primeiro só falei meio mal, vou falar do bom aqui do filme, né? Porque, assim, eu esperava outra coisa. Como eu falei, eu esperava que o filme falasse muito mais, pelo menos, sobre a reação da humanidade ao descobrir que existem seres extraterrestres. Isso não existe, mas isso é apresentado muito mais no macro, porque daí ali nós temos a representação de uma personagem, de um outro personagem, que são colocados diante dessas gravações, né? Então, por exemplo, tem a personagem, a namorada do Daniel, o Daniel coloca ali um dos vídeos que ele ia liberar, né? Que é uma cena de um alienígena numa maca sendo ali, de certo modo, torturado, né? Porque os caras estão os cientistas ali, humanos, estão pesquisando, querendo entender a fisiologia deles, né? E isso choca muito ela. Eu acho que isso seria alguma coisa, assim, que na humanidade eu espero realmente que... Não é que eu espero que os humanos tenham feito mal para os seres alienígenas, né? Dissecando eles vivos, mas...
se aconteceu de corpos, né, e de seres extraterrestres caírem nas mãos de cientistas, principalmente dos Estados Unidos, eu acho muito que aconteceria esse tipo de coisa. Mas eu gostaria de pensar que as pessoas ficassem chocadas com esse tipo de cena, tipo, pensando assim o quão abjeto é você colocar uma criatura viva e inteligente sob tortura, só pra tentar entender como é que é a fisiologia dela, como é que ela respira, como é que ela anda, do que ela se alimenta. Então acho que é muito bem tratado essa questão no filme. Como eu falei ali, né, no momento ali em que o Noah utiliza de subterfúgios, né, para influenciar essa namorada do Daniel a matar ele, né, para tentar reaver aquele objeto e aqueles documentos todos. Então a gente vê assim como mostra assim como a humanidade pode ser gananciosa e ter essa ambição, ter essa crueldade, né, de usar da influência da própria companheira do personagem principal ali, cessar toda essa fuga, né, para reaver ali as coisas que foram tiradas dele, né. Isso casa muito bem assim com esse conceito de manter estabelecida essa ordem mundial das coisas, onde os Estados Unidos meio que manda no resto do mundo, mas, né, a União Europeia também tem ali suas relações, né, alguns outros países têm ali, mas o mundo está estável, o mundo não está num colapso, ele está indo para um colapso financeiro, mas isso aí é tema para outro programa, não é comigo para falar isso. Atualmente, sabe, está de certo modo estabilizado, não saímos de uma pandemia, estamos voltando à economia, existem alguns conflitos entre alguns países, mas não é algo a nível mundial que esteja colapsando o mundo todo. Está numa certa ordem, e se a gente colocar esse peso da revelação de vida inteligente fora da Terra, isso pode desestabilizar essa ordem, destruir essa ordem, tanto numa questão social, quanto política, quanto religiosa. E isso é um outro tema que, assim, ó, é falado muito curto, né, muito en passant ali, mas eu acho que ele resume bem esse conceito de como a religião encararia a existência de seres que não são humanos, né, nesse universo. Então a gente tem ali uma personagem que é uma freira, que tem uma relação ali com a namorada do protagonista, e ela tem algumas falas ali que realmente são, assim, falas do próprio Spielberg, né? É basicamente aquilo de, poxa, não precisamos deixar de acreditar em Deus só porque um outro ser inteligente apareceu aqui na Terra. Tipo, Deus é muito maior que isso, né? Então é basicamente isso que a freira fala, e o que eu acho que faz bastante sentido, até porque muitas pessoas são movidas muito pelas fés nas suas religiões, e eu acho que o mais forte, o mais poderoso disso é que essa sua fé não seja abalada em momento algum. Claro, não vai exagerar e ser um crente fervoroso, sabe? Mas exercite e exerça a sua fé de modo não exagerado ou tóxico, né? Até com pessoas à sua volta, algo que influencie negativamente assim, sabe? Mas também, se você está confortável com a sua religião, também não deixe de se abalar por eventos grandes, externos, né? Trazendo aqui para essa questão de uma revelação de vida inteligente vinda de fora do planeta Terra. A fé, o seu amor por Deus é muito maior do que esses eventos que aparecem aqui. Então essa é uma ótima mensagem que o Spielberg deixa no filme. Mas então, resumindo, eu acho que o filme ele entrega bem, muito bem, uma obra do Spielberg. Ainda mais porque traz John Williams na trilha sonora, né? Assim, falando da trilha sonora, acho que não foi algo tão marcante assim como certas trilhas clássicas, né, de John Williams. Mas, pô, convenhamos, o cara tá há 50 anos já fazendo trilha, mais ainda, 60, 70 anos, nem sei quantos anos tem o velho, coitado. Deixa ele se aposentar, vai chamar outro, tem tantos outros compositores aí pro filme. Descansa, John Williams, tu já entregou assim, ó, muito mais do que era necessário, muito mais do que se esperava. Pode descansar, o teu já tá feito, tá, cara? Tá feito. Então assim,
tranquilo, uma trilha sonora boa, assim, mas nada demais, até porque o velho tá cansado ali, né? Mas, enfim, é um filme muito bem conduzido, acho que pega essa questão, né, de não se tratar muito mais da vinda de seres, né, alienígenas, mas ela trata muito mais das ações humanas dentro desse universo de existirem seres extraterrestres. A gente vê o quão sem escrúpulos a humanidade pode ser, até onde as pessoas podem ir atrás dos seus objetivos, por mais perversos que eles sejam, a questão de liberdade de informação, de os governos terem a obrigação de manterem as suas populações cientes de tudo que está acontecendo, né? Então, acho que são alguns pontos assim muito interessantes que o filme traz ali, principalmente até uma relação familiar que trata ali com a questão da Emily Blunt, dos outros personagens ali ao entorno dela, né? Que é uma questão da influência que ela tem sobre as pessoas, tem essa relação entre as pessoas, né? Então, os personagens vendo ali pessoas da família dela que elas amavam e que tiveram algum tipo de trauma com isso, e é uma questão de, assim, gente, tem, se um familiar seu morreu, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus avós, enfim, é difícil, é um momento difícil, mas você deve seguir em frente, você tem a sua vida e você tem outras pessoas que contam com você e que você pode contar com elas. Então, acho que é uma outra mensagem que passa bem legal assim nesse filme. Talvez seja, não sei, aí fica em aberto a mensagem que os seres alienígenas querem trazer para nós, que é, eu acho que é uma grande mensagem que fica lá em aberto pra gente pensar, assim, acho que é muito interessante da gente refletir sobre isso, mas eu gostaria de pensar em algo como viva a paz, viva a paz, é isso aí, teremos paz no mundo, tá? Você assistiu a um corte da live do GR, essa live que acontece aí praticamente todos os domingos a partir das 19 horas da noite. Então, assim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa o comentário, te inscreve aqui no canal e aparece aí nas lives também para comentar no chat e tudo mais, e deixa nos comentários algumas ideias de temas aí que eu posso abordar nessas lives e que podem virar vídeos aqui nesse canal. Então, muito obrigado por assistir.